Olá, sou o missionário Hak-Chol Kim, da Academia Comunhão Entre os Irmãos. Eu, em 1995, no inverno daquele ano, fui para a China participar de uma conferência. E assim que voltei para a Coreia, depois desta viagem, todas essas pessoas que me encontraram disseram: Parabéns, parabéns. Hã? Como assim? Eu, parabéns? Por quê? Eu escutei que você vai ser enviado como missionário. O quê? Eu? Eu fiquei muito assustado. Eu nunca tinha orado para ser enviado como missionário. Também nunca tinha parado para pensar sobre isso. O que está acontecendo? Depois fiquei sabendo. Antes de ir para a China, quando eu estava participando do retiro lá em Tedó, no período da tarde havia a comunhão em grupo. Era uma reunião entre os ministros e 20 ministros que estavam sentados em círculos. E durante a comunhão, eu fui para o banheiro. E nesse intervalo, os pastores regionais estavam com o pastor Park na casa pastoral. Eles estavam conversando. Vai lá na reunião dos ministros e pergunta se alguém quer ser enviado como missionário no ano que vem. Verifica se tem alguém que quer se voluntariar. E um dos pastores regionais entrou na reunião e ele se sentou bem no meu lugar, porque eu estava no banheiro. Então, ele se sentou bem no lugar em que eu estava sentado. Pessoal, entre vocês, alguém está orando pela missão para ser enviado como missionário? E ninguém havia levantado a sua mão, ninguém havia falado nada, todos estavam observando. De repente, um pastor, na minha ausência, ele falou de mim: o pastor Hak-Chol Kim, ele está orando para ser enviado como missionário. E aquele pastor regional acreditou naquela palavra e foi contar para o pastor Park. Eu pensei, nossa, isso não é verdade, mas por que eles estão relatando isso como se fosse uma verdade? E aí eu pensei, na próxima semana do retiro, eu vou ter que falar a verdade para o pastor Park. E assim que cheguei em Tedó, fui para a casa pastoral para contar para o pastor Park. Irmão, você veio? Eu escutei que você está orando para ser enviado como missionário? Sim, sim, pastor. Já que o pastor estava contando com tanta alegria, eu não poderia responder não para o pastor. E simplesmente eu respondi, sim, sim, pastor. E não pude dar outra resposta para ele. Naquele dia eu fiquei muito triste, mas pensando bem sobre isso, percebi que a decisão da missão não foi uma decisão à toa. Exatamente a vontade de Deus, a vontade e o caminho de Deus foram revelados. Será que sem a permissão de Deus isso poderia acontecer? Se até um fio de cabelo sem a permissão de Deus não cai, exatamente existe um propósito de Deus. E por causa desse coração, Deus abriu meu coração para que eu pudesse receber esse conselho e essa proposta em paz. E com o passar do tempo, durante as minhas orações, também lendo a Bíblia, Deus me deu a palavra de Ruth, capítulo 3, versículo 1. Disse-lhe: Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Essa palavra trouxe uma grande paz ao meu coração. Minha ida para a Tailândia é para minha bênção. Chegando lá, eu realmente vou me encontrar com verdadeiro descanso. Deus me dará esse verdadeiro descanso. E com esse coração eu pude ir para a Tailândia. Chegando na Tailândia, eu pude aprender o idioma e eu pude me adaptar. E depois de 2 anos, eu finalmente recebi o pastor e fizemos uma conferência com o pastor da Coreia. Naquele tempo, saímos para panfletar e por várias vezes eu pensava assim: nossa, a Tailândia é um país budista, quem vai vir para a conferência recebendo o nosso panfleto? O cristianismo aqui não passa de 0,9% da população, não chega nem a 1%. Quem é que vai receber esse panfleto? Que cristão vai receber o panfleto? Eu estava sem esperança. Nós distribuímos o panfleto com muita alegria e depois de uma semana, uma moça ligou para nós. Vocês estão preparando uma conferência? Sim.
Ainda nem começou a conferência, mas será que eu posso estar aí com vocês comendo, fazendo estudo bíblico e dormir aí? Ah, sim, sim. Nossa, ela está pedindo um estudo bíblico não só de 1 hora, mas ela quer dormir aqui, comer aqui? Ah, sim, claro, você pode estar conosco fazendo estudo bíblico. Eu respondi com tanta alegria. E aquela moça, ela chegou em 2 horas. Nossa, eu fiquei tão feliz. Lembrando hoje, realmente, pela situação foi algo muito difícil. Preparamos comidas, frutas, comemos juntos, demos cobertores, fizemos com que ela dormisse bem. No dia seguinte, de manhã, ao levantar, fizemos estudo bíblico. Nossa, ela estava recebendo muito bem. Nossa, naquele dia eu estava muito feliz. Depois do almoço, ela disse que queria ir para o shopping comprar alguma coisa. Disse que iria ser bem rápido. Já que nós estávamos no centro, o shopping estava bem perto. Andando daria de 5 a 10 minutos. E estava pensando que ela voltaria depois de 1 hora. Mas mesmo passando 2 horas, ainda não havia chegado. E aí eu pensei, nossa, o que ela foi fazer no shopping? Por que ela está demorando tanto? E depois que passaram 3 horas, recebi uma ligação da delegacia. Você conhece alguém chamado Pachalá? Ah, sim, ontem ela dormiu aqui. Ah, eu quero informar que essa pessoa roubou aqui no shopping. Hã? Como assim? O que ela roubou? Foi um cortador de unha, sobrancelha postiça e também meia calça. Estas coisas custam apenas US$ 20. Ela roubou essas coisas e foi pega pela polícia. Depois fiquei sabendo que essa moça era órfã. E a delegada queria resolver logo esse problema, mas não tinha lugar para ela ir. E ela dizia para mim: se você assumir a responsabilidade dessa moça, nós iremos liberá-la. Porém, eu respondi que eu não poderia ser a responsável dela porque ela dormiu aqui só uma noite e eu não a conhecia. E assim ela ficou 3 meses no orfanato. E depois que se passaram 3 meses, recebi de novo a ligação lá da delegacia. Agora ela está mais ajuizada, mas ela ainda não tem lugar para ir. Por favor, será que a igreja não poderia cuidar dela? Então, já que foi um pedido da delegacia, sem ter outra escolha, eu acabei sendo responsável por ela. E assim eu trouxe essa moça para a igreja. E agora ela trocou bastante coração fazendo estudo bíblico, também recebeu a salvação e foi transformada. Mas um dia, essa moça diz que tem uma pessoa que ela queria evangelizar. E essa pessoa estava em um hospital psiquiátrico que ficava tão longe daqui que tinha que fazer 4 baldeações. E eu falei: ah, tudo bem, você pode ir. Ah, não, na verdade, eu não sei evangelizar direito. Será que o missionário não poderia ir comigo? Só que pensando bem, para eu poder ir junto com ela, eu não poderia ir só nós dois. Eu teria que levar minha esposa junto. E calculando a passagem de 3 pessoas, fazendo 4 baldeações, vi que seria o mesmo preço da gente pegar um táxi. Aí eu falei: ah, então é melhor a gente ir de táxi. Assim que chegamos no hospital, era um hospital muito grande, havia tantas pessoas. Porém, ela havia sumido diante daquela multidão de pessoas. Ai, meu Deus, eu fiquei apavorado. Nós não conhecíamos bem aquele hospital da Tailândia. Estávamos perdidos e nos sentamos ali no banco do hospital. E acho que depois de 30 minutos ela apareceu. Eu perguntei: para onde você foi? Ah, me desculpe, eu tive que resolver algumas coisas. Ah, então por que não avisou antes? Tá, vamos logo lá. Cadê aquela pessoa que temos que evangelizar? Ah, ela fica lá no restaurante. O quê? Restaurante? Você combinou com ele naquele lugar? E assim, chegando lá, eu estava pensando que ele já estava esperando a gente, porque foi combinado com ela. Nossa, mas eu fiquei assustado, porque chegando lá foi bem na hora do almoço, e havia aquela multidão de pessoas. Ei, pensa, com tanta gente assim, como que a gente vai evangelizar?
Ah, é aquela cozinheira. Como é que é? A tia da cozinha? Ela tem que fazer comida para tanta gente agora. Ai, meu Deus. Aí eu fui até ela. A senhora combinou com a Patialá para fazer estudo bíblico? Eu perguntei. Eu? Eu não. Eu sou budista. Eu nem conheço a Patialá. Eu fiquei muito irritado. Depois eu descobri que essa moça estava fazendo tratamento psiquiátrico. Então, aquele dia que nós fomos era o dia da consulta dela com o médico. Mas já que ela não tinha dinheiro para pagar a passagem do ônibus, ela me usou para ir de táxi. Ai, meu Deus! Depois que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei tão bravo. E no meio daquele restaurante eu gritei com ela. Na verdade, eu nunca cheguei a gritar a esse ponto aqui na Tailândia. E as pessoas ali ficaram assustadas com o grito e alguém denunciou para a polícia e a polícia veio. Enquanto eu estava conversando com o policial, de novo a Patiala sumiu. Já que não foi um problema tão grave, o policial foi embora. E assim eu estava pronto para ir embora e estava olhando para a cozinha. Porém a Patiala estava ali na cozinha observando se eu havia ido embora ou não, achando que eu já tinha ido embora. Daí eu fiquei mais nervoso ainda. E eu briguei com ela. Depois eu voltei para casa. Ai, meu Deus, fiquei tão decepcionado. Ai, eu nem queria ver de novo ela. Mas por outro lado, eu fiquei preocupado com ela. Porque ela é órfã. Ela não tem lugar para onde ir. E se hoje à noite ela não voltar, onde ela vai dormir? Quer saber? Não estou nem aí. Aí eu dormi. E no dia seguinte alguém me ligou. Aqui é do cemitério. Você conhecia a Patialá? E no instante que atendi eu pensei, ei, a Patialá se suicidou. Ao lado do grande hospital havia um rio. Será que ela se jogou no rio? Eu, ao ter esses pensamentos, quase desmaiei. Eu vim aqui como missionário, mas me tornei um assassino? Desde aquele dia eu não conseguia dormir. Tinha muito medo. Agora a polícia vai me prender e eu vou para a prisão. Por pensar nisso, fiquei com dor de cabeça. Assim, durante vários dias, eu não consegui dormir. Depois de passarem uns 4 dias, a Patialá apareceu e eu me assustei. O que aconteceu com você? O cemitério me ligou e eu pensei que você estava morta. Naquele dia eu estava brava com você e pedi para um homem te ligar para te dar sofrimento, missionário. Nossa, realmente era um inferno mental. Mas o que eu podia fazer? Estava grato por ela estar viva. Sim, que gratidão ela estar viva, quebrando meu coração novamente. Iniciei com os estudos bíblicos. Vivendo um mês junto, meu coração se tranquilizava muito. E assim, ela trocando o coração. Quando tinha que lavar pratos, ela lavava pratos com a gente e também limpava. Ela havia se adaptado muito bem. E um dia disse que conseguiu um trabalho. Ela ia ao trabalho e voltava. Mas como ela estava indo bem, ela desapareceu. Assim era de se esperar. Por mais que eu faça algo, no final, se eles estão bem, acabam fugindo todos. Então, ao evangelizar, eu já não sentia mais felicidade de realizar a próxima campanha evangelística. Mas da Coreia me mandaram fazer outra conferência bíblica. Então, novamente, nós pegamos os panfletos e distribuímos. Dessa vez também, um jovem chegou com um panfleto. Aí eu recebi esse panfleto e vi que você, pastor, e o seu filho estão distribuindo o panfleto. Fiquei com muita pena, então eu pensei que eu devia vir. Então eu vim para a campanha, para a conferência. Fiquei muito feliz. Mas quando percebi depois, ele foi ao banheiro e estava vomitando sangue. Ele me disse que tinha câncer.
Então o pastor preletor também orou por ele, pregou o evangelho, depois ele recebeu a salvação e por isso ficou muito feliz. Esse jovem também não tinha para onde ir. Por esse motivo, ele comia e dormia na igreja. Mas nesse momento, uma irmã também morava na igreja. Oh, esse jovem se chama Eki. Oh, ele parece filho de um homem rico, porque naquela situação ele não deveria ter um celular, mas ele tinha um celular. E cada vez que ele saía, ao voltar, ele comprava frango e carne de porco. Ele comprava muitas coisas gostosas. A minha família tem uma loja que vende artigos do budismo. O meu pai, por muito tempo, teve esta loja. Aí eu pensei, esse jovem é de uma casa milionária, ou ele tem muito dinheiro. Mas um dia ele disse que ia para casa, mas quando ele voltou, tinha manchas de sangue e hematomas por todo o corpo. E eu perguntei, o que aconteceu? E ele me disse que havia contado ao seu pai que cria em Jesus. E o seu pai o trancou e bateu nele. E como ele não podia sair, ele queimou os seus lençóis, e como a loja ficava do lado da rua, as pessoas começaram a gritar, fogo! E na hora em que o seu pai abriu a porta, ele fugiu. Por uma parte, eu senti, nossa, até na Tailândia tem pessoas que são perseguidas pelo evangelho. Me senti muito grato. Mas um dia ele me disse que a sua avó havia falecido. Ele disse que ele tinha descendência chinesa, por isso sua família teria que ir à China para ir ao funeral com seu avião particular e sepultar a avó. Ele me disse que iria à China e desapareceu por uma semana. Eu soube que a irmã que estava vivendo na igreja, que dizia que aquele jovem era bonito e que tinha uma boa lábia e devia ser de uma família rica, ela comprou um celular para ele. Então, a mãe da irmã viu que estava chegando contas na sua casa, mas ela não usava celular. Então ela pensou que a sua filha usava. E por curiosidade, ela trouxe as notas. Como as notas também não eram da irmã, soubemos que essa irmã gostava daquele jovem. Por isso ela comprou um celular para ele e também dava dinheiro para ele. Por isso era um dinheiro por baixo dos panos. Mas depois ela descobriu o endereço da casa desse jovem. O jovem havia saído de casa havia 15 anos e nunca mais voltou. E quando ela foi naquela casa, era uma casa a ponto de cair. Era uma casa muito pobre. Ao ver todos esses tipos de pessoas, desaparecia todo o meu coração de evangelizar. Eles vinham e era quase como se fôssemos roubados. Porque nós só nos encontrávamos com pessoas problemáticas. Era muito difícil de evangelizar. Senti como se toda a força do meu corpo tivesse ido embora. Cada vez que iniciava uma conferência bíblica, deveria surgir força em mim. Mas, cada vez que realizava uma conferência bíblica, perdia todas as minhas esperanças. Assim, as primeiras vezes que realizei as conferências bíblicas, ficou na minha memória que sempre fiquei desesperado. Mas a razão pela qual a igreja pode crescer é que no ano de 2007, quando nós realizamos o acampamento mundial pela primeira vez na Tailândia, nesse momento os pastores encarregados disseram, para esse acampamento global, não podem participar somente universitários coreanos, mas também tem que participar 500 universitários tailandeses. Como? 500? Mas a gente só tem um estudante universitário? Como
Então vão participar 500. Realmente era uma quantidade inimaginável. Mas Deus realmente, nesse acampamento global, abriu o caminho para que participassem 700 universitários. Eu fiquei realmente muito feliz. Assim, por meio do acampamento global, pela primeira vez, puderam enviar para a Tailândia como missionários temporários 3 voluntários, como a primeira sessão. Por meio disso, muitos estudantes começaram a se conectar. Entre eles, o que mais me lembro é o Akomi. Estava no 3º ano da universidade. Ele havia se conectado no ano de 2007. Ele congregava na igreja, mas havia vezes em que congregava só uma vez no mês. E mesmo que fosse um universitário, ele era muito estranho. Ele se tatuava, chegava quase bêbado. Tem esse tipo de estudante também? Mas naquele momento se conectou e, como estava no 3º ano, só faltava 1 ano para ele se graduar. Mesmo ele estando no 3º ano, passou 1 ano, passou 3 anos, mas ele não se graduava. Nossa, durante 4 anos estava junto à universidade e só vinha à igreja 1 ou 2 vezes à igreja. Em 7 anos, ele se graduou. Ele era quase um viciado em drogas, parecia depressivo, era quase um doente mental. Mas esse estudante, se conectando, congregou. E no ano de 2012, pudemos fazer outro acampamento global na Tailândia. E na Coreia, eles falaram assim: não vamos só fazer peças de histórias reais de estudantes coreanos, vamos fazer de estudantes tailandeses também. Mas não tinha alguém apto, mas os nossos staffs disseram: que tal se a gente fizer do estudante Akomi? Na verdade, eu não gostei da ideia, mas os diretores, escutando o testemunho do Akomi, fizeram disso uma história real. Na verdade, eu não estava feliz. Esse menino que quase não congrega na igreja. E decidiram fazer uma história real de uma pessoa como ele. Mas o que foi realmente surpreendente é que, no momento em que se realizou o acampamento global, o pastor Park viu a peça da história real e o meu filho traduziu ao seu lado. Vendo essa história real, o pastor estava muito feliz, dizendo: ele, o Come, é uma estrela. E o pastor disse isso, mas o meu coração: mas esse estudante nem congrega na igreja. Não sei se realmente ele recebeu a salvação. Eu tinha muitos pensamentos desse tipo. Mas realmente, assim que acabou o acampamento global, esse irmão continuou faltando na igreja. Mas eu pensei: mas o pastor disse que esse jovem é uma estrela. Mas eu tenho tratado esse jovem com meu próprio coração. Deixando meu coração de lado, devo servir esse irmão com o coração do pastor. Com esse coração, eu chamava o irmão, tinha comunhão com ele, assim ele vinha algumas vezes e normalmente deixava de vir por 1 mês. Esse jovem Akomi é como a Pachalá e como o Eke. Ele também é quase um doente mental. Como eu estava cheio desses pensamentos, mesmo com o pastor dizendo que ele era uma estrela, eu não podia aceitar com meu coração. Havia muito conflito no meu coração. Assim, um dia, eu lendo Gênesis, capítulo 49, eu me surpreendi. No capítulo 49, do versículo 11, diz esta palavra: ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Levará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes brancos de leite. Como? Esse jumentinho? Sim, é um jumentinho. Como é um jumentinho? Perseguindo a luxúria e a cobiça.
Ele nem ia bem na universidade, sem poder pagar. Ao vir à igreja, ele dorme nos cultos e vai embora. Parece um jumentinho arrastado pela luxúria. Mas aqui diz o seu jumentinho. Sim, é o seu jumentinho, se refere ao jumentinho de Jesus. Um jumentinho comprado pelo sangue de Jesus. Deus que o amarrar à vide. Ele vai ser amarrado à igreja. É um irmão que foi comprado pelo sangue de Jesus. Atando o seu jumentinho à vide, lavou suas vestes no vinho. Na Bíblia, a vide representa o sangue de Jesus. Por meio do sangue de Jesus, ele recebeu a salvação e vai derramar lágrimas de agradecimento ao sangue de Jesus. Os seus olhos ficaram vermelhos de derramar lágrimas por tanta gratidão com Jesus e vai servir a Deus. Essa esperança chegou até mim. E os seus dentes brancos de leite, de tanto escutar a palavra e a comunhão, seus dentes serão brancos de leite. Nossa, Deus vai mudar esse irmão assim. Me deu a esperança e a fé. Como tinha essa força, eu fui até a casa do irmão que quase não congregava na igreja e disse para ele vir à igreja. Ainda assim, quase não vinha. Meu coração estava quente, mas isso não chegava até o irmão. Por mais que eu o chamasse, ele continuava bebendo, se drogando, andando de lá para cá e quase não vinha na igreja. Mas um dia o pai trouxe esse irmão. Eu gastei muito dinheiro para criar ele. Eu dei para ele um bom ensino fundamental em uma escola privada. Eu me esforcei muito para criar ele, mas não tenho mais confiança para poder criá-lo. O Senhor pode cuidar dele? O pai veio, derramando suas lágrimas, me entregou o seu filho. Mas realmente esse irmão, mesmo que o seu pai tivesse derramado lágrimas, me entregou e foi embora. Ele não tinha nenhuma consideração pelo pai. Como o pai já não podia mais lidar com ele, entregou à igreja e eu permiti que ele morasse na igreja, mas cada vez que tinha tempo, ele ia ao terraço e fumava. Não gostava de escutar a palavra. E assim, um mês depois, ele fugiu. Durante 3 meses, ele não voltou à igreja. Havia vezes em que eu sentia, claro que é assim. Qual é a diferença dele para Pachalá e o Eke? A Pachalá e o Eke que estiveram na igreja e logo se foram. Com ele também é igual. Como eu tinha essas experiências passadas, era muito difícil. Porque quando eu olhava a palavra e pensava nas palavras do pastor, era de se esperar que me surgissem forças. Mas quando eu compartilhava, no momento parecia que ia dar certo, mas quando passava o tempo, sentia que essa palavra desaparecia. E não havia nenhuma mudança nesse irmão. Depois eu o chamei de novo. Olha, irmão. Eu não tenho fé. Eu não vou mudar. Sim, claro. Você não tem fé. Mas eu creio que você vai mudar. Eu abri em Marcos capítulo 5. E quando abri em Marcos capítulo 5, aparece o endemoniado Gerazeno. Ele, mesmo tendo sido preso com grilhões e cadeia, ele as despedaçava. E esse endemoniado vivia no sepulcro. Esse irmão é igual em muitas coisas. Porque por mais que eu pregasse, ele odiava. Ele despedaçava tudo. E por isso mesmo se drogava.
era um estudante que bebia dessa maneira. Sim, quando você olha para si mesmo, é assim. Para mim também. Eu acredito que você é um doente mental. Sim, eu estou tomando comprimidos para depressão. Sim, você está endemoniado, certo? Sim, eu estou endemoniado. O quê? Você sabe que você está endemoniado? Sim, eu sei. Tá bom. Se você sabe, então você pode se curar. Eu posso me curar? Eu não posso. Mas enquanto eu pregava para esse irmão ficou irritado. Eu quero viver do meu jeito. Me deixa. Mas o que me assombrou foi que, em Marcos capítulo 5, o que esse endemoniado fez? Eu também, olhando essa palavra, me assustei completamente no versículo 8. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Ah, não me atormente. A razão de ter dito essas palavras é porque Jesus já expulsou o demônio que disse isso. Da mesma forma, esse irmão disse: eu estou endemoniado. Eu sou um doente mental. Você consegue admitir isso? Geralmente, como são os endemoniados? Quando você pergunta, você é endemoniado? Ele diz: não, eu não. Eles respondem assim: por que eu sou endemoniado? Eu tenho depressão. Porque ele consegue admitir isso, significa que ele está são. Eu senti isso no meu coração, como essa palavra no versículo 8. Esse irmão já está são. Essa legião de demônios já saiu desse irmão. No meu coração surgiu a fé. Sim, você mudou. Sim, entre no seminário. O quê? No seminário? Eu disse pela fé, mas esse irmão, como se alguém jogasse algo no lixo, jogou a palavra no lixo e fugiu. Como ele voltou e fugiu para casa, eu liguei para a casa dele e disse: Senhor, eu tenho fé. Sim, você me entregou ele e ele já está mudado. Então o pai o trouxe para mim novamente. Sim, você já mudou. Não, eu não posso, pastor. Eu? No seminário? Sim, entra no seminário. Mas surpreendente, ele entrou no seminário e passou um ano. Realmente, tudo acontece conforme a palavra. Eu fiquei muito grato. Mas quando estávamos realizando o acampamento mundial, ele era seminarista e estava ocupado apenas trabalhando. Então ele e outro seminarista eram como membros de gangue. Eles começaram a brigar fisicamente. Por isso, ele fugiu e não voltou para a igreja por quase 2 anos. Por mais que parecia que ele estava conseguindo, mas ele caiu de novo. Mesmo que parecia que ele podia, não deu certo de novo. Realmente, havia vezes em que eu me desesperava e que o coração de Deus me levantava e assim essa luta não tinha fim. Havia vezes que eu tentava guiá-lo com meu próprio coração e por isso que eu me desesperava. Mas essa fé que o pastor tinha e esse irmão que estava dentro da palavra, ao pensar nisso, eu via que novamente Deus me dava força. Vamos ver em Gênesis capítulo 49, versículo 10. Em Gênesis capítulo 49, versículo 10 está essa palavra: O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Se esse irmão, seguindo o seu sentimento, pôde jogar fora a palavra e fugir, eu também posso me desesperar. Mas o que dizem as coisas em Jesus? Dizem que o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre os seus pés.
E essa palavra me deu força. Mesmo que agora caiam, brigam e fujam, mas o cetro de Judá não se arredará. Como me surgiu esse coração de novo, eu fui até a casa dele buscá-lo. Eu o trouxe de novo. Eu creio que você vai mudar. Eu não quero mais receber o treinamento no seminário. Eu quero viver do meu jeito. Eu odeio todo mundo. Sim, você pode mudar, mas eu creio que você vai mudar. E a Bíblia diz que o cetro de Judá não se arredará. Assim, novamente, abrindo a Bíblia, compartilhei esse momento. Eu disse essas palavras ao irmão, João capítulo 15, versículo 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando olhamos a situação, realmente o irmão a come. Se for guiado pela palavra, depois que passa alguns dias, ele foge de novo. Volta a fugir e a usar drogas. Mas assim que ele voltou ao seminário, ele me disse: eu não posso fumar? E assim começou a fumar na minha frente. Uau! Se eu olhar para a situação, eram muitas as vezes que eu queria suspirar. Sim, você é assim. Mas olha o que diz na Bíblia. Diz que você será amarrado à vide. Sim, claro, quando você foge da igreja, você fuma e vive como quer. Mas no final, não pode fazer nada. Por isso a Bíblia diz que dentro de Jesus, você será um com Ele. Por isso, você certamente dará frutos. Eu, pensando nesse irmão, orei muitas vezes e compartilhei a palavra sem parar com ele. Por isso, ele se conectando no ano de 2007, quase até o ano de 2020, eu acredito que eu pelejei com ele por quase 13 ou 14 anos. Mas ainda assim, ao ver que cada vez que pelejava, Deus me estabelecia novamente a fé e me guiava. Também me surpreendia bastante. Há vezes em que eu penso isso frequentemente. Quando uma erva cresce e quando uma árvore cresce, debaixo da terra vivem muitos micro-organismos. Em algumas terras, onde tem terras ruins, não tem nada. E aí não cresce nada. Não tem nada. Mas quando cavamos onde crescem as ervas e árvores, em 1 metro de altura, e 1 metro de comprimento, e 1 metro de profundidade, em uma terra realmente boa, tem um animal vertebrado como, por exemplo, um esquilo. Tem 100 caracóis, 3.000 minhocas e 5.000 insetos e aranhas, e milhares de micro-organismos. E essas coisas, quando vivem em conjunto, a terra se torna muito boa. E as árvores se enraizam nessa terra e crescem muito bem. Mas na terra seca é infértil, nada pode crescer. E se cresce, morre. Assim, esses irmãos que podem crescer e que podem ter bons frutos, não depende da minha fé e nem da minha capacidade pessoal. Sem a oração dos irmãos, partem da igreja e ajudam muitas pessoas. Uma pessoa não pode crescer sozinha. Eu até agora, a razão pela qual eu estava desesperado até agora era porque as coisas não aconteciam segundo a minha fé. Mas, mesmo que eu me desesperasse, o pastor tinha fé e os irmãos e as irmãs estavam orando.
Deus, por meio da palavra, está constantemente tocando as portas do coração para que a planta possa crescer. Precisa de muita chuva, muita luz do sol e também precisa dormir. Tem que tomar ar. Recebendo infinita ajuda, uma árvore pode crescer e dar frutos. Da mesma maneira, quando as pessoas fazem bem, não depende. De novo. Da mesma maneira, quando as pessoas fazem bem, não depende da capacidade própria, da força própria, e nem da força dos seus pais. Muito menos a força de só duas pessoas, senão recebendo a ajuda de muitas pessoas é que pode crescer. Não é a capacidade própria. Mesmo que o irmão diga, eu pela fé quero estar na igreja, não é pela sua própria vontade que você está na igreja. Eu às vezes penso, observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. É isso que significa. A glória de Salomão, ele conseguiu pela sua própria sabedoria? Por sua força, tomando 1000 mulheres, ele queria ser feliz por ele mesmo. Mas no final, as únicas palavras que ele podia dizer era vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Mas essas lindas flores, como elas florescem? Mesmo que elas floresçam, se elas não recebem ajuda das abelhas, das moscas, do vento, por si mesmas, elas não podem florescer. Desde que as flores florescem, assim que produzem frutos, devem receber muita ajuda, e assim poderão dar frutos. Uma vez que floresce, recebendo a ajuda das abelhas e do vento, dá frutas e cresce. É assim. Não é pelo esforço e trabalho próprio que as pessoas obtêm frutos. O que elas entenderam? As árvores que enraizaram são gratas pelos micro-organismos. Se sentiram agradecidas também pelas minhocas que fazem centenas de buracos, de túneis e buracos, e por meio desses buracos as raízes podem respirar. Da mesma maneira, se eu fizer algo bem ou ter frutos, é por meio da oração de muitas pessoas e por meio da ajuda de muitas pessoas que eu posso fazer bem as coisas. Não tem ninguém que possa fazer as coisas bem por si mesmo. E não tem ninguém que pode dar frutos sem ajuda. Os seres humanos pensam, que linda essa mulher, eu quero casar com essa mulher. Então, através das suas maneiras, eles podem ter relações e casar. Mas as plantas, elas não podem fertilizar sozinhas. Elas devem receber a ajuda das abelhas, das moscas e do vento. Assim podem se fertilizar. As plantas conhecem essa natureza. Mas como os seres humanos não podem entender isso, por mais sábios que sejam, mesmo que sejam tão sábios como Salomão, tem seres humanos que o coração não chega sequer ao nível de uma flor. Mas no mundo da fé, que eu pude conhecer um pouco mais profundamente sobre o mundo de Deus. Para uma pessoa fazer bem, não é pela sua própria fé e nem por outra pessoa. Por essa razão, cada vez que compartilho entre a comunhão com os irmãos, tem uma palavra que eu sempre lembro. Efésios capítulo 4, versículo 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que está enfatizando aqui é bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que as plantas sabem? Que não podem crescer por si mesmas. Hoje,
debaixo da minha terra. Estou recebendo a ajuda de milhares e milhares de micro-organismos. Recebo ajuda de esquilos também. Recebo ajuda das minhocas e recebo ajuda de muitos insetos. Essa terra se tornará fértil. E quando chover na terra fértil, a raiz absorverá os nutrientes e isso passa pelos ramos e frutos. Essa natureza conhece até as plantas, mas tem vezes que nós, seres humanos, não entendemos isso. Então, quando eu tenho frutos, eu me torno arrogante, como se eu tivesse conseguido esses frutos por eu mesmo. Isso significa que eu não tenho nada de sabedoria. As plantas sabem muito bem que não são elas que trabalham, mas os humanos. Se fazem algo bem, eu compartilhei o evangelho, eu preguei, como se tivesse salvado essa pessoa, se torna arrogante. Mas a fé não é assim. Eu aprendi muito sobre isso através do irmão Akome. Realmente o Akome feriu muito meu coração, mas esse foi um tempo em que eu pude conhecer profundamente o mundo do coração. Por essa razão, no ano passado, cada vez que eu via a condição do irmão que fugia e fumava, mas mesmo assim eu falei, eu vendo que você não pode controlar o seu coração e a si mesmo. Se tem uma irmã que você gosta, case-se com ela. Realmente é um irmão com muitos defeitos. Eu pensei que a irmã ia fugir ao escutar isso, mas a irmã confirmou que iria casar. Por esse motivo, há 2 anos, eles se casaram. E foram enviados como ministros na fronteira de Mianmar, que conecta com a fronteira do Laos. É uma fronteira tripla em uma cidade chamada Jandrai. Realmente, quando eu vi a condição dele, será que ele poderá ser um ministro? Um irmão como ele, como vai ministrar? Mas quando eu via na palavra, você estava segurando o cetro do legislador de Deus. Como pensei em Deus, sem me importar como era esse irmão, no meu coração havia fé. E assim disse ao irmão novamente, sim, você não tem fé, mas eu tenho fé, então não se preocupe. E ele se perguntava, será que eu consigo ir ministrar num lugar assim? Será que eu não vou fugir? Sim, você não tem fé, mas eu tenho, então vai. E assim, abrindo a igreja em Jandrai, começou a igreja, e o mais surpreendente é que agora ele tem uma família, tem filhos e também está junto com a fé da igreja. E como tem muitas pessoas que oram por ele, ele estabeleceu e tranquilizou meu coração. E vendo que ele formou uma família tão bonita, para mim, isso é muito surpreendente. É como quando uma semente é plantada na terra, então brota, que vai crescendo, cresce e dá até frutos. Como essa semente incrível dessa forma, esse irmão estava crescendo dentro da fé. Por essa razão eu pude ter essa esperança. Quando vemos em Gênesis capítulo 49, versículo 22, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Realmente, dessa forma, recebendo nutrientes desde baixo, constantemente estende sobre o muro e se sobrepassa. É um fruto abundante obtido pela esperança no mundo de Deus. Sim, agora esse irmão acabou de casar, tem um filho, e nesse lugar, abrindo uma igreja, só vem 1 ou 2 pessoas. Mesmo que agora pareça que não tinha nada, mas eu recebendo essa palavra, sim, é um ramo frutífero junto a uma fonte.
absorvendo a água que sai da fonte. Essa água faz crescer, e por seus galhos estarem se estendendo sobre o muro. Esta grande esperança de que se terá abundantes frutos passando todas as situações. Deus constantemente me exalta isso. Por esta razão, por cada vez que cambaleia, Ele me chama. Hoje eu recebi essa palavra. Quando você olha essa situação, parece que não vai conseguir, mas Deus me deu essa palavra. Assim, volto a compartilhar com Ele. Mais uma vez escutei, quando ele estava pregando, estava compartilhando Lucas capítulo 17, desde o versículo 7. Era a palavra do servo inútil. Esse servo estava durante todo o dia lá fora trabalhando. E quando volta, o dono está comendo. Primeiro faz tudo o que eu mandei e depois você come. Agora não é sua hora de comer. Você me serve. E assim, depois de tudo o que o dono lhe disse, ainda lhe chamou o servo de servo inútil. Esse irmão estava compartilhando essa palavra no culto da madrugada. E ele até agora tinha vivido sendo o centro do mundo. Mas quando cresceu na igreja, eu não sou o centro, mas Jesus é o centro. A igreja é o centro. Quando eu escuto o que a igreja me diz, realmente me sinto feliz. Ele compartilhou essa palavra, eu fiquei completamente surpreso. Como dessa boca podem sair essas palavras? Era como se pela terra absorvesse muitos nutrientes e florescessem lírios lindos. Devido à palavra que o irmão compartilhou, parece que os lindos lírios do campo, e mesmo Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como os lírios do campo. Então, nós que estamos por meio da fé, dentro da palavra, é muito maior do que a glória. Vou pensar mais profundamente nessas palavras e me sinto muito agradecido. Vamos ver Mateus capítulo 6, versículo 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Assim, toda a glória do mundo não chega a essas flores. Então, essas flores são mais especiais que as vestes de Salomão. Então, dentro da fé, recebendo a comunhão com o meu pastor, o coração vai crescendo e transmitindo. Esse coração, esse mundo onde esse irmão cresce, é mais precioso que a glória de Salomão. É a sabedoria mais surpreendente que a sabedoria de Salomão. Há um mundo muito lindo dentro da igreja. Eu me surpreendi completamente. Esse irmão não é alguém que diria essas palavras, mas ele dizia que ele era um servo inútil. Então, não importa quem diga algo. Deus formou um coração nele que recebe a palavra sem filtro. E assim ele disse, enquanto ele estava no seminário, por mais que ele brigasse, tinha colisões, fumava e se drogava. Mas esse tipo de pessoa, como pôde mudar dessa maneira? Essa é a força da palavra, a força da igreja. A igreja fez muito por ele, fez muita comunhão com ele. Essas coisas foram transmitidas ao coração dele. E quando viu que cresceu, lembro dessa palavra de Mateus 6, 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, é o lírio do campo precioso que Deus fez crescer. Agora, muito mais a vocês, a erva do campo é grandiosa. Qual é a preciosidade da erva? Por mais que o cachorro venha e faça cocô sobre ela, mesmo que as pessoas pisem sobre ela, ela não reclama. Dessa mesma forma,
porque eu sou um servo inútil usado por Deus. Mesmo que me pisoteiem e me menosprezem e até me batam, eu sou um servo inútil que não pode reclamar. Se chegar a esse estado em que pode dizer isso, Deus pode trabalhar surpreendentemente através dessa pessoa. O evangelista Cume. Sim, antes alguém o batia e ele com seus punhos ou com alguma faca batia de volta e ameaçava. Ele era uma pessoa assim, mas agora agradecia por um servo inútil. Sem se importar com quem o pisoteava, ele não revidava porque agora ele estava na posição do servo inútil que não pode se queixar nem murmurar. Deus alimenta e cuida da erva. Então, da mesma forma, Deus também nos alimenta. Então, nós podemos dar frutos. Não tem muito mais para nós, homens de pouca fé. O mundo de Deus é realmente surpreendente. Essa fé entrando dentro de nós trabalha surpreendentemente na igreja. Deus, de forma muito próspera, nos dá frutos, mas até com o meu próprio pensamento, realmente, com esses meus pensamentos que até agora eu julguei todas as coisas, isso é algo muito sujo. Dessa forma, vendo a Pachalá, estava muito desesperado, mas não podia cuidar deles recebendo o coração do pastor, porque com a minha própria vontade eu queria servir as pessoas. Mas quando surgiu a força para servir os irmãos e as irmãs, quando o coração do pastor foi transmitido a mim, o Acume, ele é uma estrela. Como? Eu me assustei ao escutar essas palavras. Sim, é uma estrela. No momento em que o coração do pastor entrou no meu coração, eu pude levantar do lugar onde eu estava desesperado e suspirando, e assim voltando a ver a palavra e vendo diante de Deus, pude receber a fé e transmitindo isso ao irmão. E tinha vezes que esse irmão jogava fora a minha palavra como se fosse lixo. A situação parecia que não tinha jeito, mas a palavra trabalhava sem parar. Tinha vezes que eu caía e me desesperava, mas a palavra trabalhou nele. Ao ver que ele havia mudado, isso foi muito surpreendente. Eu acredito fortemente que o Acume vai ser um incrível servo de Deus que prega o evangelho e que irá mudar toda a Tailândia como faz o pastor Okso Park. O pastor diz frequentemente, a Tailândia não é mais um país budista, Tailândia é um país cristão. Se é assim, o irmão Acume, assim como o pastor Park, ele vai pregar o evangelho na Tailândia. E assim como os galhos se estendem sobre o muro, Deus dará muitos frutos. Essa esperança se levanta em mim. Cada vez que acontece isso, eu fico muito feliz. A felicidade da glória de Salomão é incomparável com tudo isso. Dentro da igreja, crescendo e aproveitando desse mundo abundante, ao ver isso, eu me sinto muito grato. Cada vez que compartilho a comunhão com os irmãos, eu me sinto muito grato de poder transmitir esses corações que Deus me deu. No dia de hoje, compartilhei a comunhão entre os irmãos. Até aqui. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos. Nós, dentro dos nossos pensamentos, julgamos as pessoas, mas olhando para a tua palavra estabelece cada pessoa, faz crescer, faz dar frutos. Sabemos que isso vem da força da igreja e sabemos que é do seu poder. Senhor, permita essa força imensa dentro da igreja. Te agradecemos por estas esperanças. Hoje te agradecemos pela palavra que o Senhor nos deu. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.